Boa noite. Obrigado pela acolhida generosa de sempre. E dando continuidade ao estudo que vimos fazendo das leis morais, que compõem a terceira parte do Livro dos Espíritos, vamos refletir hoje sobre a lei de conservação. E por que vamos estudar? Por que vamos tentar extrair o ensinamento que está no Livro dos Espíritos? É porque nós aprendemos que quando conhecemos, nós sabemos as consequências dos nossos atos e podemos trilhar o caminho com muito mais facilidade, com muito mais segurança, superando dificuldades que até então estavam entulhando o nosso caminho. Então assim nós vamos aprendendo, e como diz o nosso Espírito Emmanuel, no livro Consolador, o conhecimento ao lado do amor são as duas asas que nos elevam, que nos fortalecem, que nos ensinam, que nos abrem o caminho para a nossa evolução. É certo que o conhecimento sem amor pode se perder pelo orgulho, pela vaidade, mas com o amor ele se complementa. O amor com certeza é o bem maior, é a lei que Jesus ensinou e pregou sempre na sua passagem pela terra. O Livro dos Espíritos traz então, nessa sua temática, 5 tópicos: o instinto de conservação, os meios de conservação, uso e gozos da terra, o necessário supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Então nós vamos levar em consideração que essa obra foi publicada em 1857, há mais de 150 anos, como todos nós sabemos, de sorte que a temática e a ótica utilizada era voltada para o momento em que se vivia. De lá para cá, o nosso mundo sofreu mudanças enormes, tanto materiais como morais, e isso com certeza vai influenciar o nosso trabalho, o que vamos discorrer aqui, o que vamos trazer para a reflexão. Então nós sabemos que lei é um preceito, uma ordem, um comando divino, estabelece o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. A consequência do descumprimento da lei, segundo nos dizem os Espíritos, é a nossa infelicidade. É o que consta da questão 614. Então nós temos conhecimento do conceito da lei, então vamos procurar cumpri-la da melhor maneira possível, sabendo que o cumprimento vai trazer a felicidade possível para nós nesse planeta de provas e expiações ainda. Conservação. Se nós formos ao dicionário, nós vamos saber que conservação é modo de conservar, de manter, de evitar que alguma coisa se deteriore e que cumpra a sua finalidade. Então, há necessidade de conservação. No caso, a lei volta-se mais para o nosso aspecto material, mais para o nosso corpo, com muita ênfase na alimentação, né? Nessa nutrição que nós temos que ter. Então, nós começamos ali com Kardec na questão 702, em que ele pergunta aos espíritos se o instinto de conservação é uma lei natural. Eles respondem que, sem dúvida, todos os seres vivos, não importa o grau de inteligência, são dotados do instinto de conservação. Em alguns, ela é mais racional e outras mais mecânicas, né? Então, todos nós temos esse instinto de conservação. E por que Deus pôs em nós o instinto de conservação? Para que nós tenhamos apego à vida, à existência, e que possamos contribuir com os desígnios da providência. Ou, como gosta de dizer o Vanor, Deus nos fez co-criadores. Trabalhamos junto com Ele na construção do mundo que há de vir, que nós estamos, com certeza, pelo que nos informam, preparando um mundo de regeneração. Sairemos, com certeza, de provas e expiações. Nós, com certeza, ainda não, mas os nossos filhos e os nossos netos poderão estar numa posição mais elevada e viver num planeta em que predomina o bem. Então, essa é a necessidade da conservação para que nós possamos trabalhar. Além disso, nós sabemos, por intuição que seja, que a vida na Terra é fundamental para que nós possamos desempenhar o projeto e o programa que estabelecemos no plano de espiritual, quando no departamento de reencarnação traçamos a vida que deveríamos levar para resgatar dívidas contraídas de acordo com a nossa consciência.
Porque com certeza a nossa consciência evolui gradativamente e às vezes coisas que hoje não são erradas no nosso conceito, com o passar do tempo, com o aflorar da sensibilidade, elas poderão ser, sim, coisas equivocadas e que vai exigir de nós, diante do remorso, o arrependimento e a reparação. Então nós vamos realmente trabalhar nesse sentido de fazer valer a vontade de Deus, manter esse instinto de conservação, nos fixarmos na Terra e trabalharmos e encontrarmos energia para executar a lei do trabalho, que é uma lei também natural. Executando a lei do trabalho, nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos proporcionar a vigência da lei do progresso, de sorte que nós não podemos perder de vista esse encadeamento holístico das leis que Deus criou para que nós pudéssemos seguir a nossa trajetória com o conhecimento de causa. Essa necessidade de fixação na Terra é muito importante, porque senão, nos primeiros momentos da nossa vida, na hora que nós dormíssemos, nós já iríamos para um plano espiritual e talvez gostássemos mais de lá e não quiséssemos voltar. O Wagner Borges, que é um escritor espírita e colunista da revista Espiritismo e Ciência, certa feita numa palestra em Curitiba, ele falava das viagens astrais, que é o nome que ele dá para o desdobramento, né? Que ele começou com esse processo muito novo e gosta muito, e descobriu que lá no plano espiritual, quando a gente está desdobrado, a gente anda lá no meio dos desencarnados com um cordão prateado que nos identifica. E ele falou que demorou um pouco de tempo, mas ele acabou aprendendo para que serve aquele cordão. Porque aquele cordão é para a gente ser puxado de volta para o corpo, porque às vezes nós estamos num lugar tão agradável no plano espiritual que não queremos voltar. Gostaríamos de lá ficar. Eu confesso aqui que sou uma pessoa de sensibilidade muito frágil. Às vezes eu falo assim que eu tenho uma sensibilidade mineral ainda, mas eu tive uma experiência única na minha vida que já contei aqui e volto a contar, porque ela me marcou profundamente. Era uma madrugada de sábado e sonhei com meu cunhado falecido, que era o grande amigo da minha juventude, da minha idade adulta, pessoa de grande valor. Eu estava numa casa, tinha um terreiro assim, parecia esse terreiro de secar café. Ele chegou com uma caminhonete, com o sogro dele também falecido, mas o sogro dele desapareceu, não sei onde foi, e eu fiquei com ele e com o filho mais velho dele, que é vivo também. E ali nós ficamos conversando vários assuntos, de repente nós estávamos postados na porta, olhando a natureza assim, eu e ele e o filho dele abraçados, e eu me lembro que eu falei, Carlos, se morrer isso é uma maravilha, cara. Me senti tão bem, uma sensação que eu nunca tive, nem quando me casei, nem quando tive filhos. Eu amanheci chorando copiosamente, mas com uma leveza, com um bem-estar enorme. E para não perder esse embalo todo, eu liguei para o Celso aqui, que é o outro cunhado. Eu falei, Celso, aconteceu assim, assim, assado. Aí o Celso chorava de um lado, eu chorava do outro, até que as mulheres nossas pegaram o telefone e deixaram a gente liberado para chorar à vontade. Então foi uma coisa bem legal, uma coisa fantástica. Então, se você estiver realmente no plano espiritual, numa situação boa, é possível que você gostaria de ir lá ficar. Mas não pode, porque você tem compromisso aqui na Terra. Do outro lado, você pode também, pela sua energia, pela sua vibração, ir para um lugar bem ruim e tentar voltar correndo para o corpo desesperado para escapar de inimigos. Você pode ver caratonhas, como disse André Luiz no nosso lar, né? Aqueles gritos te chamando de suicida, de homicídio, o que quer que seja, e tentar te pegar, inimigos do passado, você volta correndo para o corpo, acorda desesperado, com taquicardia, mão suando, e fala, graças a Deus, foi só um sonho. Era um pesadelo, mas foi bom voltar para o corpo. Então, dependendo da situação, você pode querer ficar, mas não é o caso. E se Deus nos deu, então, um instinto de conservação, é preciso que a gente goste de aqui estar. Trabalhemos aqui. Ele concedeu os meios necessários para isso? Os Espíritos dizem que sim, concedeu. Concedeu levando em consideração o que é necessário. Não se preocupou em fornecer supérfluos. Mas aí o Kardec insiste, mas e como é que tem pessoas com dificuldade, passando necessidade? Eles falam, olha, isso pode ser por desídia, né, por essa má vontade, esse corpo mole, essa dificuldade de trabalhar, pode ser falta de inteligência que não permita que chegue, que encontre o que fazer, como resolver o problema,
Ou pode ser também um problema muito comum, que é aqueles empreendedores ávidos, cheios de vontade, que amealham muito mais do que precisam e guardam com exclusividade para si o que não precisam, o supérfluo, deixando que falte para o outro. Mas, fora isso, todos nós temos condição, sim, de encontrar na natureza o que é necessário. O problema talvez seja a mudança que a gente faz, né? De gosto, de paladar, do modo de viver, e querendo mais e mais e mais, perdendo muita noção da simplicidade da vida. Então, mas o que é necessário? Necessário, nós sabemos, é aquilo que é suficiente, indispensável para vivermos bem. Vivemos com paz, com tranquilidade. E o supérfluo é a criação dos nossos desejos, da nossa avidez, da nossa vontade exacerbada, são coisas que criam dificuldades na nossa vida. Mas nos consome, nos envolve nisso. Então nós temos essa possibilidade de trabalharmos, de vivermos, temos que nos nutrir, temos que estar preparados para seguirmos a obra com Deus. Então, uma das coisas que eu acho importante iniciar falando, água. Nós somos compostos de pelo menos 70% de água. Dependendo em alguns lugares, propaganda 75%. Dependendo de alguns órgãos, mais porcentagem. Eu até quando fiquei sabendo disso na escola, eu olhei assim para mim e falei, só conheço suor. Água que eu vejo, não tem mais água aqui, mas como é que essa água se solidificou, virou tudo isso? Mas somos água. E coincidentemente ou não, 70% da superfície da Terra também é coberta pela água. Tanto pelo líquido, pelo sólido ou pelo gasoso. Então a água é o líquido mais precioso do mundo, embora a gente prefira o petróleo. Talvez com o tempo, descobrindo isso, haja uma guerra da água, que tomara que não aconteça, mas a avidez humana pode chegar a esse ponto. Já se falou até em perfurar os lençóis freáticos e começar a bombear água para levar embora do Brasil, porque o Brasil, nesses 2% de água potável do mundo, o Brasil tem 12%. Tem o maior reservatório de água potável. Então a gente precisa entender a importância da água e o que é mais importante, cuidar da água. E aqui nós entramos dentro do aspecto de ecologia, de meio ambiente, de sustentabilidade, coisa que no tempo de Kardec não se conversava. Nós vemos hoje, com tristeza até, e às vezes pronunciamos uma prece curta que seja em favor do estado de São Paulo, o estado mais rico do país, que não tem água, que está rezando para cair água na Cantareira, em Guarapiranga, no Alto Tietê, onde quer que seja, para poder ter água, para não fazer o racionamento. Mas isso aconteceu por culpa de Deus? A resposta está clara, não. É incúria do homem, é a nossa ambição, a nossa vontade de crescer, de fazer, é o desmatamento que fazemos sem nenhuma consideração pela natureza. Eu me lembro certa feita que, olhando uma nascente num desses sítios próximos aqui, eu aprendi que é preciso que a mina tenha uma proteção de uns 50 metros de mata nativa para que ela não pereça. Aí me falaram que alguns proprietários entopem essas minas para poder limpar o solo todo e poder plantar onde quer que seja, pôr o trator, a colheitadeira correndo e funcionando, e não satisfeito em passar por cima dessa mina, levam a plantação até nas beiras dos rios. E a lei é clara, é preciso que haja um afastamento, 30 metros, 50 metros, 80 metros, dependendo da largura do rio, mas não se respeita isso. Então é natural que a gente, desrespeitando a natureza reage e responda. E nós pagamos preço caro por isso. E a água é um bem fantástico, maravilhoso, a água é vida. Tem um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que em 1995 apresentou um trabalho na ONU e publicou um livro em que ele fez experiências com a água através de fotos microscópicas das moléculas, considerando o armazenamento dessa água em potezinhos de vidro, assim, escrito amor, ódio, inveja, gratidão. Em cada um desses potes, a molécula era diferente na fotografia, o que revela que a água reage às emoções. Nós já sabemos disso, porque nós trabalhamos com água fluidificada, né, do Espiritismo trabalha com essa magnetização, esse remédio para o nosso espírito, para o nosso corpo. Né? Até me falaram, uma certa época, a Ludmere Picelli,
que em Campinas, num experimento que fizeram, levaram 2 galões de água, um fluidificado, né, magnetizado, e o outro comum. O exame mostrou que aquele que tinha sido magnetizado tinha menos condutividade, tinha menos elementos, que era o caminho encontrado pelos espíritos para colocarem o remédio que nós precisamos para o nosso perispírito, para nós todos. Então a água é fantástica, a água merece todo o respeito, e se nós não cuidarmos dela, com certeza teremos muita dificuldade no futuro bem próximo, né? Porque São Paulo, com toda a riqueza do maior estado mais poderoso da nação, não está conseguindo ainda o manancial necessário para ficar tranquilo com relação à água. Nós devemos, então, nos cuidar disso para que possamos viver em paz, com tranquilidade, sermos felizes. Nós saímos da água aqui e vamos entrar na alimentação. Essa alimentação nossa de cada dia, que é importante para que a gente tenha energia para o trabalho, para a vida. Né? Porque se não nos alimentarmos bem, nós vamos ter dificuldades na existência. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já sou um pouco mais antigo. Houve um tempo em que eu aprendi que a alimentação devia ser 3 refeições por dia, de manhã comer como um nobre, na hora do almoço como um pobre e de noite como um mendigo. Isso significa que quem bolou essa teoria levou em consideração o metabolismo do corpo, né? É que se elimina a melatonina de manhã cedo, vem o cortisol, te dá ânimo, você pode comer melhor, você metaboliza. Depois vai começando a cair, você então vai reduzindo essa quantidade para poder viver mais tranquilo. Mas isso foi superado pelas novas disciplinas, né? Hoje a nutrição é uma disciplina muito difundida, temos um nutricionista em vários lugares, e aprendemos que temos que comer 6 vezes por dia, pelo menos. Pequenas refeições de 3 em 3 horas, para podermos viver bem. E sempre acompanhado de exercícios. Né? Às vezes eu até fico assim, curioso quando vejo aqueles remédios, né? Emagrece, não sei o quê. Esse remédio deve ser levado em consideração com exercícios regulares e alimentação adequada. Eu falei, então não vou nem comprar o remédio, eu vou fazer só exercício regular e alimentação adequada, devo resolver o meu problema. Mas é o que está aí à nossa disposição. Então nós aprendemos também com os nossos antigos que existe uma pirâmide alimentar. Carboidrato, proteínas, gordura, tal, tudo isso que é indispensável para que a gente possa se fortalecer para continuar a nossa existência. Acontece que nem todo mundo consegue comer. O mundo tem hoje 800 e poucos milhões de pessoas com desnutrição crônica. É a falta de nutrientes indispensáveis ou talvez a falta de absorção desses nutrientes até por doenças infecto-contagiosas. E esse pessoal padece no mundo todo. E achei interessante, na semana passada, na sexta-feira, dia 14 de agosto, o Renato Machado, falando de Londres no Bom Dia Brasil, disse que a ONU havia apresentado um relatório que dizia: se o mundo reduzir 1/4 do desperdício de alimentos, o problema da fome será solucionado. Então aí nós temos um problema sério que é de desperdício. Né? O desperdício significa, segundo a Bárbara Gaulen-Game da FAO, que é aquela organização da ONU para a Agricultura e alimentação, desperdício significa a ingestão de alimentos a mais do que necessário, somado isso ao transporte irregular em que se perde no transporte, armazenamento irregular em que se perde, e na ponta final o que sobrou que se joga fora. Então, segundo consta, 1/3 dos alimentos são perdidos no nosso mundo. Se reduzíssemos 25% disso, mataríamos a fome de todo mundo. Então é uma questão de vontade política, é fácil de resolver, mas enquanto não tiver essa consciência mais solidária, mais humana, nós haveremos de ver e olhar às vezes em figuras assim tristes, principalmente daquelas crianças africanas ou haitianas, normalmente esse povo de vida mais simples, povo mais pobre de terceiro mundo. O sofrimento é grande. Se a gente assiste uma propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, que fala que com R$30 você já pode ajudá-los todo mês, aquelas crianças subnutridas, coisa triste de ver.
A rigor, a gente gosta de fechar os olhos para não acreditar que isso está acontecendo e que existe no nosso mundo. Mas nós temos que entender que isso existe e precisamos ver o que podemos fazer como seres humanos e espíritas que somos para ajudar, para vencer esse problema. Temos que, pelo menos, multiplicar o conhecimento, reproduzir isso, replicar, para que nós outros, sabendo como é, procuremos fazer o correto. Se eu chego aqui, nós todos aqui, cada um chegar em casa, contar para um ou para outro, e se isso for seguir adiante, nós vamos sim, com o tempo, vencer essas dificuldades. E a alimentação é uma coisa bastante complexa, porque nós temos transtornos alimentares vários. Um deles muito comum é a gula. Esse é um transtorno tão antigo que a Igreja Católica capitulou ele como um dos 7 pecados capitais. Essa voracidade, essa vontade incontida de comer. E aí, com certeza, isso vai se enquadrar no conceito da ONU lá de desperdício, porque come-se muito mais do que se precisa. A consequência disso é danosa. Eu não sou da área médica, mas alguma leitura a gente faz assim e dá para replicar aqui. Né? A obesidade vem, ainda que comece com sobrepeso, você vai chegar à obesidade, com certeza, por causa disso. Essa obesidade vai te trazer problemas de articulações. Você vai ter problema de colesterol elevado, do mau colesterol, vai baixar o bom colesterol, você vai ter problema de diabetes, você vai ter problemas seríssimos, aí vai entrar no Alzheimer, Parkinson, problemas cardiovasculares, tanta coisa. É o corpo nosso que é o templo de Deus que nós temos que cuidar. E não cuidamos. É difícil? Realmente não é fácil. Mas é assim que acontece. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Nós temos um problema muito sério, que é a chamada indústria da alimentação. Porque se vocês se lembrarem, como eu, no tempo das nossas avós, não se falava em indústria de alimentação. A alimentação era coisa artesanal, era coisa da nona, era aquela comida mais simples, era uma comida mais integral. E todo mundo tinha a sua vida mais ou menos tranquilo, era pouco o que se comia, não havia vaidade. Eu, quando menino, o que eu comia domingo de festa, assim, era uma macarronada. Depois, com um tempo, surgiu uma tal de maionese. Depois surgiu um fogão a gás, que meu pai não queria usar porque a comida ficava fria, segundo ele. Ele gostava da comida na trempe, lá na borralha do fogão. Mas essa indústria da alimentação surgiu por quê? Nós tivemos uma época em que as mulheres passaram a sair para o mercado de trabalho para contribuir com seus maridos, porque a vida estava difícil. Isso é mais ou menos na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos um momento muito sério de transição e de mudança, assim, foi na década de 60, com a Guerra do Vietnã, né, toda uma mudança de aspectos morais, intelectuais e tecnológicos, e para facilitar a vida dessa mulher que passa a ter 2, 3 atividades, 3 jornadas diárias, surgiu uma indústria de alimentação trazendo comida pré-pronta, bolachas, doces, sorvete, uma série de coisas. E todo mundo começou a comer isso, porque é impossível comer um só. Então vamos comprando os picotes, criançada abrindo aqueles pacotinhos, comendo tudo isso o tempo todo. O que aconteceu segunda-feira desta semana? A televisão mostrou que a Sociedade Brasileira de Diabetes encaminhou para o Ministério da Saúde um ofício pedindo que proíba a utilização da gordura trans na produção de alimentos. A gordura trans, que é uma gordura vegetal e que achavam que poderia ser boa, substituindo animal, mostrou-se totalmente ofensiva, nociva à saúde. E conforme diz a médica vice-presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes, não há o que fazer, não há assim, uma porção tolerável, nada presta. É preciso cortar. Então aquele produto que serve para fazer bolachas, biscoitos, sorvetes, da cremosidade, da beleza, da paladar, é veneno para nós. E se nós acreditarmos que isso é verdade, nós não podemos continuar utilizando gordura trans. Possivelmente vai ter uma queda de braço. O Ministério da Saúde vai procurar ouvir a indústria dos alimentos,
Talvez haja um projeto de lei, haja um debate de audiência pública para resolver o que se fazer. Mas é uma coisa extremamente perigosa que a gente pode se envolver sem perceber. Somos ignorantes do fato e estamos nos envenenando a cada dia. Um outro problema de transtorno alimentar também que existe, que nós conhecemos mais pela ditadura da moda, da beleza desses corpos que aí estão magérrimos, é bulimia e anorexia. A bulimia é que é essa vontade de permanecer com um corpo bonito, esbelto, mas com voracidade, com vontade de comer. Então essa pessoa come, mas faz indução de vômito normalmente. E fica essa questão, até o momento que o cérebro vai registrar esse processo, já nem precisa fazer indução, vai ser automático. Vai estar almoçando, terminou de almoçar, já sai correndo da mesa e vai para o banheiro. Se isso acontecer perto de algum de vocês, fique preocupado, porque alguém pode estar entrando num processo desse de bulimia, que é uma doença terrível, uma doença psíquica, né? Depende de psiquiatra, de médicos, de psicólogos, nutricionistas e tudo isso. E parente dela é a anorexia, que, ao contrário da bulimia, não há desejo de comida. Essa pessoa se abstém, começa a comer aquelas folhinhas de alface, um pêssego por dia, e de repente vai acabando. Ela olha no espelho, ela acha que ela está gorda, e na verdade, segundo dizem as obras que pude ver, estão 15% abaixo do peso normal, mas o olhar dela é um olhar gordo. E, consequência, segundo consta no que eu li pela internet, é a maior causa de morte psiquiátrica, que é essa tal de anorexia. Isso, infelizmente, é muito comum com as jovens, as meninas que querem se transformar em modelos, porque a moda exige corpos cada vez mais magros, se bem que já houve um movimento tentando recuperar isso e dar um pouco mais de gordura para essas crianças que entram ansiosas de vencer na vida, de fazer sucesso, que é o que parece que mais convence, que mais emociona. Então é preciso que a gente tenha cuidado com isso e fiquemos atentos para evitar que isso aconteça ao nosso lado. Nós temos também, dentro desse aspecto de conservação, o direito à moradia. Já moramos em caverna, possivelmente moramos em árvores, já passamos por vários problemas, mas todos nós temos o direito a uma casa para morar. Um local com dignidade, que possa acolher os nossos filhos, as mulheres, o marido, né? Essa família toda, onde possa ter amor, paz, tranquilidade, conforto, né? Ter um teto para se abrigar do frio, da chuva, do calor, onde você possa fazer o teu ninho, distribuir a sua energia, que ela vai ficar circulando nesse ambiente, né? Com a energia boa da família. Esse é um direito que todos temos. Nem todos têm em casa, têm grandes dificuldades, e às vezes fazem trabalhos, ou como tivemos agora há pouco o PAC tentando construir várias casas para distribuição, mas nem sempre consegue se atender no mundo todo, e muitas pessoas têm grandes dificuldades de acomodação. Nós temos direito, com certeza, como já disse o Titãs, né? Nós não queremos só comida, queremos comida, diversão e arte. Queremos comida e saída para qualquer parte. Porque nós evoluímos intelectualmente e chegamos a um ponto em que nós queremos mais, queremos um lazer, né? Queremos vida cultural, uma vida social melhor. Isso é um direito que todos nós temos, cada um tem a possibilidade. Só não podemos fazer é prejudicar terceiros. Tudo que nós conquistarmos com o nosso esforço, com o nosso trabalho honrado e honesto, tudo isso é respeitável, merece todo o apoio de todos nós. Então nós devemos nos preocupar com tudo isso. Nós temos direito à educação, né, para nós, para os nossos filhos, para nossas crianças, para o nosso povo. Nós estamos cansados de ouvir que a salvação, o crescimento de uma pátria, de um país, se dá através da educação. É preciso que haja um povo educado para que o país possa melhorar. Esse discurso é antigo, é batido, mas ninguém investe com seriedade na educação. E nós vemos no Brasil um fenômeno bem estranho, assim, que as escolas particulares abrigam jovens até os 16, 17 anos,
Depois do vestibular, eles vão para escolas públicas. Os jovens pobres da periferia estudam em escolas particulares até os 16, 17, 18, 19, 20 anos, e depois conseguem vaga nas faculdades particulares. Não tem chance para eles, a não ser agora com o ProUni e também com o FIES, que é um financiamento, né? Que, aliás, o Wilson Matos, da Unicesumar, sempre pregou muita clareza, né? Venha para a Unicesumar, se você tem ProUni, você quer FIES, temos espaço e condição de te alojar aqui. É preciso, então, que a nossa educação seja de boa qualidade e que haja acesso a todos. Como vamos resolver isso é um problema de estudo muito sério, né? Mas o Estado, com certeza, deve ser o condutor dessa política. Parece que, de repente, com esse ProUni aí, as escolas públicas começam a perder espaço para escolas privadas, porque elas começam a receber alunos pagos pelo governo, e pode chegar até um tempo em que a escola pública deixe de existir, porque contratar servidor público através de concurso, com estabilidade, com reivindicações e com tanta coisa pode ser altamente oneroso, mais barato pagar através de um ProUni em escola particular. Nós não sabemos se isso vai acontecer ou não, é só um exercício de elucubração aqui, mas a matéria é para reflexão nossa de cada dia, porque nós podemos sim contribuir para a melhoria do país, que é a melhoria da nossa própria vida. Nós temos um problema sério que discutimos sempre na nossa doutrina aqui, é se nós podemos comer carne. Há, assim, uma certa ideia de que deveríamos ser vegetarianos. Então, a doutrina espírita não deixa passar em branco esta situação. O Allan Kardec, quando faz um comentário, uma nota ali no artigo 282 do Livro dos Espíritos, quando trata da evolução do espírito, ele esclarece que à medida que o espírito se evolui, se purifica, o corpo também vai tendo uma evolução, vai se tornando menos denso, menos pesado e passa a ser um corpo mais sutil, né? Com gostos diferentes, vontades diferentes, necessidades diferentes. E diz ele então que aí então será possível deixar de matarmos animais para a nossa alimentação, para sobrevivermos. Mas esta, você veja, é uma visão prospectiva de futuro. No caminho da evolução, entende Allan Kardec que o abate de animais será necessário para a nossa nutrição. Essa é uma conversa que se discute muito a respeito, principalmente de vitamina B12, essas componentes, que a carne vermelha diz que é fantástica para produzir isso, né? O ferro também, o problema de ferro priva, mas é uma questão que aflora de vez em quando e traz curiosidade para as pessoas. Então nós temos essa postura do Allan Kardec. Mas no tópico específico da lei da conservação, a questão 723, o espírito que respondeu diz o seguinte: a carne nutre a carne. Nós devemos nos alimentar daquilo que é importante para a nossa saúde. Nós precisamos ainda da carne, devemos consumir a carne. Então, esta é uma postura. Mais recentemente, o Emmanuel, nesse livro O Consolador, na questão 129, foi interrogado a respeito, e eu vou pedir licença para ler isso, porque eu achei interessante a ênfase que ele dá à matéria, assim, o linguajar forte que ele usa, né? Mas a pergunta é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano.
Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, Emmanuel entende que a carne não é necessária pelo ser humano, a não ser para evitar uma hecatombe econômica, né, que seria esse problema todo de parar de produzir a carne. E quantos empregos deixariam de existir, além que nós podemos entender, por exemplo, de como é que vai ficar esse gado todo no pasto. Quem é que vai cuidar do animal que ele não vai ter nenhum lucro com ele? Vai deixar abandonado? Vai virar alongado? Então são problemas assim que se procura. É possível então que com o tempo, se é da lei divina, que venha então mais progressivamente para que a gente possa evitar problemas de ordem séria, né? E o que a gente pode comer então? Segundo os espíritos, a gente pode comer tudo que não faz mal. Essa questão parece simples, mas o que não faz mal? Bom, diz eles que nós temos no nosso corpo limites, né, que estabelecem o que podemos comer quantitativamente, e quando exageramos, nós sofremos isso. Dilatamos o estômago, temos flatulência, arroto, temos vômito, temos dificuldades enormes. Então a gente, quando é criança, pode fazer um pouco de bobagem, mas depois que aprende isso, que o corpo tem esse sentido, não devemos fazer. Mas existem situações também mais complicadas. Como é que você vai tratar com o glúten, por exemplo, que hoje é o grande vilão dos nutricionistas, né? Se você tem doença celíaca, você não pode consumir o glúten. Mas você pode ter intolerância à lactose, também deve evitar, ou você pode ter alergia a algum tipo de alimento. Eu já ouvi falar de várias pessoas que foram comer camarão, começaram a vermelhar, inchar tudo, tiveram que correr para o hospital. Então a gente aprende, com a experiência, porque não há assim um manual muito claro para todos nós. E às vezes é comum crianças, né, recém-nascidas sofrerem esses processos de intolerância, de alergia e dificuldade, até que os pais ou os pediatras acabam descobrindo a causa de tudo isso e evitam, sim, problemas sérios. Aí o leite materno que não serve, o leite de lata que tem que vir para tentar acertar a situação deles. Existe uma situação também no Evangelho que fala de privações voluntárias. Essas privações voluntárias, se não tiverem a finalidade de atender o outro, não tem sentido de solidariedade, de caridade, não tem nenhum valor para Deus. É bobagem de cada um, é vaidade, é orgulho, segundo diz os Espíritos. É preciso, então, que a gente se nutra e, se for o caso, para fazer bem para alguém, vamos repartir o pão. Eu tive a oportunidade de ver uma vez, recebi num e-mail, antes do WhatsApp, né, uma situação em que um mendigo com seu cachorro, sentado ali no local, e alguém chegou e deu a ele um sanduíche. Eu fiquei impressionado quando ele abriu aquele sanduíche ao meio, deu o primeiro pedaço para o cachorro, e depois pegou o seu e foi comer. Solidariedade muito grande com o animal que acompanha, que na verdade é o grande amigo que ele tem, né, que essa vida perdida, né, desamparada, que é a vida do mendigo. Existem alguns países que os mendigos usam mesmo cachorros, vários cachorros. No Brasil eu nunca vi muito assim, não. Mas eu achei muito interessante a situação, sabe? Poder se privar de uma parte em favor do companheiro dele, do animal. Nós, às vezes, não nos privamos nem para um irmão nosso, né? Então, são coisas que a gente pode começar a pensar e refletir e fazer o nosso caminho melhor, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Aproveitar todas as oportunidades, fazermos o bem e nos tornarmos espíritos melhores. Porque todos nós temos, com certeza, uma programação bem legal, porque nós já estamos procurando um pouco de coisa melhor na nossa vida. E um outro aspecto que eu acho muito interessante falar é que
existem vícios vários na nossa vida. Os vícios também contribuem para nos colocar em risco, ou para nos destruir mesmo. Nós começamos falando sobre o alcoolismo. Esse é um vício antigo, e é um vício de fácil propagação, de fácil iniciação. Nós já tivemos publicações por aí dizendo que crianças de 10, 12 anos já estão se embriagando com cerveja. Eu, particularmente, acho que a bebida é o primeiro caminho para toda a viciação. Alguns falam que a maconha é o caminho para drogas ilícitas. Tal. Eu acho que a bebida é pior. E é ela que inicia tudo. Porque quando você bebe, e quem já bebeu, sabe que não tendo limite, não tendo conhecimento do corpo, perde a noção das coisas. Perde o horizonte, perde o sentido, perde o senso e se envolve em tantas coisas. Quantos daqueles que dizem que deixa que eu dirijo, que eu estou bom, eu vou dirigir, e quantas tragédias não acontecem, né? Então, você bebeu, você pode de repente fumar uma maconha, cheirar uma cocaína, fazer 1000 coisas, porque você está envolvido num processo de obsessão total. E a gente, então, tem que tomar cuidado com isso. E meu pai, quando eu, adolescente, comecei a beber na vida, ele me explicou assim: filho, você toma cuidado porque a bebida pode te despertar 3 animais que você tem dentro de você. Bom, eu, curioso com essa filosofia do velho pai, né? Eu falei, mas que bichos são esses? Ele falou, o leão, o macaco e o porco. Eu falei, é? E o que faz esses bichos? Ele falou, o leão, filho, é aquele bicho que tem raiva, tem fúria, tem força. Aquele que briga no boteco, briga em casa, bate na mulher, bate no filho. Fica cheio de razão, cheio de coragem. Esse é o bêbado leão. E o macaco? Bom, o bêbado macaco é aquele que incomoda todo mundo, mas não cria problema sério. Fica brincando aqui, pulando ali, falando com um com o outro. E às vezes as pessoas toleram, às vezes não toleram, mas não há problema muito sério. E o porco é aquele outro triste, infeliz, que não sabe o limite, bebe até cair, vomita e fica ali caído até que uma alma generosa resolva cuidar dele. Ou então que ele acorde e vá para casa, todo cheio de remorso, porque encheu a cara. Mas pior que isso, eu aprendi uma vez, eu já contei. Diz que uma vez o diabo apareceu para um jovem que era um casado, morava com a sogra, não tinha filhos ainda, era ele, a mulher e a sogra. Ambição demais da vida, querendo fazer fortuna, talvez como o Neymar, por exemplo, assim, né? Aí o diabo apareceu para ele, todo gentil, generoso, como deve saber aparecer. Você precisa de tudo isso, e eu posso te dar. Toda a fortuna, tudo que você quiser, toda a felicidade do mundo. Ele fala, mas se é o diabo, você não vai me dar nada. Eu falo, não, faço sim, eu te dou tudo. Eles falam mal de mim, mas eu não sou isso não. Bom, mas já tem uma condição, hein? Qual condição? Primeira, se você quer ganhar mesmo tudo isso, mata a tua sogra. Ela está aí te aporrinhando a vida, está te atrapalhando. Olha só, todo dia ficando coisa, você não tem tempo de conviver com a tua mulher tranquilo. Mata a sogra. Eu falo, Deus me livre, eu não sou de matar ninguém, ainda mais a mãe da minha mulher, não vou fazer isso nunca. Eu falo, bom, então tá, mas eu estou com vontade de ajudar, eu vou te dar mais uma chance. Aí ele falou, mais uma chance, o que é? Bate na tua mulher, dá-lhe uns tapas. Ele falou, mas é absurdo isso, eu não vou fazer isso não, eu adoro minha mulher, apesar de dificuldades que a gente tem por causa da sogra, eu não vou fazer isso nunca. Rapaz, mas você está muito difícil, mas vai, eu gosto de você, quero te ajudar, hein? A última chance que eu vou te dar agora. Fala o seguinte, toma um porre, enche a cara. Pô, pai, eu topo. Então tá, bebe à vontade. Bebeu, encheu a cara. E aí as mulheres imprudentes, o que elas fazem? Seu bêbado, seu não sei o quê. Levou um tapa na cara. A sogra desesperada voou nele, ele jogou a sogra na parede, ela bateu a cabeça e morreu. O diabo conseguiu tudo o que queria. Com a bebedeira. Então vejam só. A gente pensa que é esperto, e o diabo, como dizem, é esperto porque é bastante velho. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Evitar esse problema. Um outro vício muito comum, tranquilo na nossa vida, é o tal do cigarro. Né, que todo mundo aprende a fumar quando é jovem e fica todo feliz, cheio de dedo, carteira no bolso,
fumando, fazendo pose. Meu tempo de jovem era bonito fumar, e eu aprendi. Depois eu parei umas 4 vezes. Até que um dia parei a última vez, né? E acabei, infelizmente, eu acho que nesta encarnação eu superei, e consequentemente na próxima acho que não venho fumando não. Mas olha, é complicado, porque a gente sabe que está criando problemas sérios. E o Celso uma vez falou aqui, numa quinta-feira, há muito tempo, que essa ideia, por exemplo, que a gente está falando de suicídio involuntário do fumante, tinha perdido a razão de ser, num momento em que o Ministério da Saúde começou a publicar nas caixinhas do cigarro que o cigarro dá câncer, o cigarro dá isso, você se amputa, você morre, você tem tudo isso. Então, tudo que você está fazendo com cigarro, você sabe o que é. E o que é triste nessa história toda, que você lê lá assim, esse produto contém 4.700 substâncias nocivas, blá, blá, blá. E a gente, viciado, não consegue parar. Eu tive um amigo meu, já é falecido, bom sujeito. Ele só conseguiu parar de fumar depois do infarto. E não adianta aquela frase, né, refrão, né? Se você vai parar de fumar depois do infarto, pare antes. Não adianta. É preciso sofrer na carne. Parece que muitas vezes a dor é que nos alerta, nos mostra o que temos que fazer na vida. Então a gente tem que evitar essas questões todas. Evitar que estraguemos o nosso corpo, criamos problema na nossa vida, percamos a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de bem viver, de ser bom exemplo para quem está ao nosso redor, de educarmos bem nossos filhos, tudo isso que a gente pode conseguir com a nossa vida. Existem outros vícios mais, mas eu vou poupá-los aqui e vou encerrar, né, bem a tempo para todo mundo poder receber o passe tranquilo. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom fim de semana a todos.